É importante lembrarmos ainda que a maior parte das religiões antigas era monista. Os deuses eram moralmente ambivalentes, tendo seus grandes triunfos e qualidades e também o seu lado mais negativo. As divindades, por serem representações das forças da natureza, muitas vezes estavam relacionadas tanto à vida como à morte ao mesmo tempo, ou então com o amor e a destruição simultaneamente. E era honrando e enxergando o sagrado em todos os ciclos naturais que seguia o paganismo. Mas por volta de 600 anos antes de Cristo, os ensinamentos de Zaratustra na Pérsia começam a romper esse monismo e estabelecer que o mal não poderia de forma alguma ser manifestação divina. E esse pensamento teve uma enorme influência sobre o pensamento monoteísta hebraico, que por sua vez originou a teologia judaico-cristã. Os hebreus foram um dos primeiros povos a cultuar um único Deus, homem e pai. Eles foram responsáveis pela composição de alguns dos livros que fazem parte da Bíblia e originaram as maiores religiões monoteístas do mundo. E a religião hebraica foi extremamente influente na criação do conceito do diabo, o Satã. Afinal de contas, se existe um Deus todo-poderoso, inteiramente bom e onipotente, teria que haver também uma força maligna, masculina e em oposição, até mesmo para justificar todo o mal e todos os problemas que existem no mundo. E em cima desse conceito, seguiu toda a teologia judaico-cristã. E um dos pontos cruciais disso é que os hebreus e toda a teologia que se origina na mitologia hebraica estabelece o padrão do exclusivismo, tratando o seu Deus como o único verdadeiro e conferindo às demais divindades o status de demônios. Com mitologias ficando cada vez mais patriarcais, nós chegamos ao momento em que o culto monoteísta é estabelecido como oficial. Afinal, ter um homem como chefe espiritual é fundamental para colocar os homens como chefes das casas e donos do poder. Por volta do ano de 390, o cristianismo se estabelece como religião oficial do Império Romano. Mas na prática, e sobretudo para o povo rural, isso não aconteceria do dia para a noite. Foram séculos de conversão da sociedade para que houvesse uma total transição do paganismo para o cristianismo. E os cristãos, que antes haviam sido duramente perseguidos pelos romanos, agora assumiriam o papel dos perseguidores. Um dos primeiros passos para converter o povo do paganismo para o cristianismo foi demonizar a figura dos deuses pagãos, dizendo que todos os deuses pagãos são demônios. Nas crenças pagãs, as divindades representavam aspectos da natureza e muitas das divindades possuíam chifres, que simbolizavam os animais da terra, o poder e a caça. A figura do diabo, então, ganhou seus convenientes chifres. Outro símbolo que passou pelo mesmo processo foi a figura do bode, que antes representava a fertilidade e estava muito presente nos cultos a Dionísio, e a serpente, que antes simbolizava a sabedoria e o renascimento da deusa. Os animais pretos e noturnos, em geral, passaram a ser vistos como possuídos pelo demônio, e aqueles que convivessem com eles começavam a ser vistos com maus olhos, sobretudo as mulheres. Inicia-se também um uso pejorativo do termo pagão. Na origem da palavra, paganismo significa homem do campo, rústico, mas a partir de agora o termo seria usado de uma forma negativa para todos aqueles que não eram batizados na fé cristã e que por isso não seriam dignos e aceitos no reino dos céus. Outro ponto decisivo é que as festividades cristãs foram colocadas em cima dos antigos festivais pagãos e usando elementos similares para que o povo fizesse a transição de uma festa para outra. O nascimento do Deus Sol no solstício de inverno, celebrado no final de dezembro pelos pagãos no sabá de Iule, foi substituído pelo Natal. E até mesmo o pinheiro, a árvore de Natal, foi algo também tirado do paganismo. Assim como a Páscoa também trouxe elementos folclóricos da celebração pagã de Ostara, inclusive os simbolismos dos ovinhos de Páscoa. E o Dia de Finados é bem parecido com o sabá de Samhain, que é um sabá em que a gente honra os nossos ancestrais. Isso tudo sem falar em todo o imaginário popular alimentado por contos de bruxas malvadas que moram na floresta e que comem criancinhas. E é interessante observar que a bruxa é sempre retratada como uma mulher selvagem. Ela mora na floresta, ela está acompanhada de animais que são possuídos pelo demônio, ela faz poções com ervas e pedaços de animais, ela fica nua ao redor da fogueira e é uma mulher muito sexual. E aí a gente começa a ver as mulheres da sociedade da época com medo de serem vistas como bruxas, e elas começam a se afastar da natureza, começam a se afastar do
prazer e de toda a sua essência selvagem. O arquétipo da mulher sábia, da bruxa selvagem, não é mais aceito. Para o patriarcado, só é conveniente a Virgem e a Mãe, né, que são os dois arquétipos representados na Virgem Maria. A deusa tríplice, ela não poderia mais existir. Agora a gente só teria a Santíssima Trindade.